Pessoal, para explicar o comecinho chato desse vídeo aqui, eu tenho que avisar vocês que eu vou ficar um mês sem internet, entendeu, rapaziada? Então, é, daqui uns 2, 3 dias eu vou trazer conteúdo pro canal pra vocês, mais focado aí, porque eu tô uns dias parado, né? E daqui esse mês eu vou ficar mais parado ainda, rapaziada. Então, é, eu vou tentar postar 3 vídeos por dia, tá ligado? Só pra acelerar o toque mesmo do canal, rapaziada. Porque eu vou ficar sem internet daqui um mês. Daí, mas daqui mês que vem eu volto, rapaziada. Eu sei que eu vou ficar sem conteúdo aqui esse mês aí. Mas daqui mês que vem eu volto, tá, rapaziada? Bom, vamos embora. Sem nada de enrolação. Bora pro vídeo. Por isso, Cara, pra trabalhar no Japão é todos os dias, cara. Não é como que no Japão, igual como aqui no Brasil, cara. No Brasil pode até ser a escala ser 6 por 1. Ou se você trabalhar de peão de fábrica assim, a escala é 5 por 1 de peão de fábrica assim, tá ligado? Aqui você pode ter uma diferença que aqui no Brasil é bom as escrituras para trabalhar aqui. O lado aqui é bom pra trabalhar aqui no Brasil, né, mano? Com a escala 6 por 1 e 5 por 1. E 5 por 1 pra quem é peão de fábrica ou que trabalha na prefeitura, mano. Bom, você vê no Japão assim, cara. No Japão é mais comparável do que o Brasil, mano. O Brasil é mais comparável. Não, o Japão ele é bem, tipo assim, tem que trabalhar todos os dias, tá ligado? Tem que trabalhar todos os dias, sábado, domingo, acordar cedo da manhã, ou trabalhando até a noite também, cara. É um bagulho, cara, que no Japão não é igual moleza, igual como aqui no Brasil, né, cara? É simplesmente é isso, cara, bizarro, bizarro. Tem que trabalhar todos os dias aí. Ixi, isso aqui no Brasil já tá bom, né, cara? Trabalhar assim, escala 6 por 1, 5 por 1. Agora se fosse no Japão, vixe, Maria. que a gente vai falar a partir de agora. Precisa ficar. Às 7h30 da noite, o seu chefe finalmente se levanta, mas ele não vai pra casa. Ele chama vocês pra beber alguma coisa. E essa daqui é considerada uma das partes mais diabólicas da cultura corporativa japonesa. O nome Cara, é diabólica, fi. Você começou a falar de bagulho diabólico aí, fi. Tem uma parada muito sinistra rolando aí, hein, no Japão, hein, sobre trabalho, essas culturas aí. Mikai. Basicamente são aquelas Pessoal, vamos reagir esse vídeo aqui do O Lado Obscuro de Trabalhar no Japão. Bom, esse canal aqui é do Rota Asiática e o vídeo foi postado há 10 dias atrás. Vamos ver esse daqui, rapaziada. Já deixa até o like aqui, ó, no vídeo. Vambora. Apesar de vender uma imagem de país perfeito, tecnológico, com pessoas super educadas e uma cultura incrível, o Japão tem um problema muito sério com o trabalho. Tem pessoas literalmente indo para uma melhor de tanto trabalhar, e muitas vezes ganhando uma miséria para isso. Isso não é exagero, é algo tão real que já está preocupando o próprio governo japonês. A gente está falando de milhares de casos registrados todo ano. Milhares. Como que um país tão desenvolvido e tão tecnológico, tão organizado chegou a esse ponto? O que está acontecendo por trás das cortinas do país do sol nascente? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Meu nome é Simon e hoje eu vou te mostrar o lado obscuro que ninguém te conta sobre trabalhar no Japão. Imagina você trabalhando 80, 90, às vezes até 100 horas extras por mês, dormindo 3, 4 horas por noite, sem ter final de semana para descansar, sem ter tempo para sua família, sem ter tempo para praticamente nada. E o seu corpo começa a dar sinais. Você tem dores de cabeça, pressão alta, mas ainda assim você ignora porque todo mundo passa por isso. Até que um dia acontece o pior.
Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a base... Existem muitos casos de pessoas que passaram por isso no Japão. E isso são pessoas muito novas, gente de 30, 35 anos. Pessoas que deveriam estar no auge da sua saúde e estão passando por problemas desse tipo. O mais chocante é que a família pode processar a empresa por esse tipo de coisa, porque isso é tão comum que existe lei para isso. Existem advogados especializados nisso. O governo japonês registra mais de 2.000 casos de falecimento relacionado a trabalho por ano. Mas especialistas dizem que o número real é muito, muito maior. Porque muitas famílias não reportam para as autoridades. Muitas empresas escondem casos. E muitos desses casos são classificados como causas naturais. E talvez você se pergunte, tá, mas por que alguém trabalha tanto assim ao ponto de partir para uma melhor? E existem muitas razões. E no caso do Japão, as pessoas não trabalham muito só porque querem. Existe todo um sistema que te empurra para isso. E é sobre isso que... Cara, pra trabalhar no Japão é todos os dias, cara. Não é como que no Japão, igual como aqui no Brasil, cara. No Brasil pode até ser a escala 6x1. Ou se você trabalhar de peão de fábrica assim, a escala é 5x1 de peão de fábrica assim, tá ligado? Aqui você pode ter uma diferença que aqui no Brasil é bom as escrituras pra trabalhar aqui. O lado aqui é bom pra trabalhar aqui no Brasil, né, mano? Com a escala 6x1 e 5x1. E 5x1 pra quem é peão de fábrica ou que trabalha na prefeitura, mano. Bom, você vê no Japão assim, cara. No Japão é mais comparável do que o Brasil, mano. O Brasil é mais comparável. Não, o Japão ele é bem, tipo assim, tem que trabalhar todos os dias, tá ligado? Tem que trabalhar todos os dias, sábado, domingo, acordar cedo da manhã, ou trabalhando até a noite também, cara. É um bagulho, cara, que no Japão não é igual moleza, igual como aqui no Brasil, né, cara? É, simplesmente é isso, cara, bizarro, bizarro. Tem que trabalhar todos os dias aí. Ixi, isso aqui no Brasil já tá bom, né, cara? Trabalhar assim, escala 6x1, 5x1. Agora se fosse no Japão, vixe, Maria. Que a gente vai falar a partir de agora. Primeiro, eu preciso te mostrar como que é o dia a dia de um salaryman japonês. Às 6 da manhã ele acorda, toma um banho rápido, veste o seu terno, eles sempre estão de terno inclusive, pega sua mochila e corre para a estação. Às 6h45 ele entra no trem, e quando eu digo entra no trem aqui, algumas vezes isso significa ser empurrado para dentro. Então você fica ali espremido, respirando o ar que já foi respirado por outras 100 pessoas. Às 8h30 ele chega no escritório, cumprimenta todo mundo com reverências, senta na sua mesa. E é aqui que começa o show. Você trabalha, e trabalha muito. E-mails que viram reuniões, apresentações que ninguém realmente se importa ou lê de verdade, documentos que precisam de 15 carimbos de aprovação para avançar, decisões que levam semanas porque ninguém quer assumir responsabilidade. O Japão e o corporativismo japonês ainda é muito conhecido por ser uma coisa bem burocrática. Eles ainda utilizam de sistemas muito antigos, eles gostam de uma burocracia, essa é a verdade. Às 5h30 da tarde, teoricamente é a hora de ir embora, mas você não vai, porque o seu chefe ainda tá lá trabalhando. E no Japão, você não pode sair antes do seu chefe. Não importa se você não tem mais nada para fazer, você precisa ficar. Às 7h30 da noite, o seu chefe finalmente se levanta, mas ele não vai para casa. Ele chama vocês para beber alguma coisa. E essa daqui é considerada uma das partes mais diabólicas da cultura corporativa japonesa. O nome... Cara, é diabólica, fi. Você começou a falar de bagulho diabólico aí, fi. Tem uma parada muito sinistra rolando aí, hein, no Japão, hein, sobre trabalho, essas culturas aí. Mikai. Basicamente são aquelas confraternizações obrigatórias onde todo mundo vai beber depois do trabalho. E geralmente não é uma coisa opcional. Se você recusa isso, você é visto como muito mal educado e como uma pessoa que não quer fazer parte do time, que não se importa com os colegas, que não tem o espírito da equipe. Então você acaba indo. Você bebe com seu chefe
escuta as mesmas histórias chatas, ri das mesmas piadas ruins e finge que você tá se divertindo. Às 10h30 da noite... Eu fico imaginando as piadas idiota, cara. Nossa, velho. Piadas idiotas, cara. E os japoneses dando risada, cara. Não, é engraçado isso, velho. Você finalmente chega em casa. Você come alguma coisa bem simples, toma um banho e cai na cama. Cara, eu queria estar no Japão assim, no inverno assim, cara. Meu, cara, aqui no Brasil, cara, eu tô suando de calor, cara. Vocês não tem ideia, cara. Deixa eu ver quantos graus que tá essa porra aqui, mano. ...31 graus essa porra, eu tô suando aqui pra caralho aqui no meu quarto, sujo e assistindo vídeos aqui com vocês, mano. É, mano, aqui no Brasil tá osso esse calor, hein, cara. Eu queria estar no Japão assim, igual os japoneses aí, vivendo no inverno aí, cara. Deve ser bom demais, né, cara? Porra. E no dia seguinte, começa tudo de novo. No final de semana, você tem o futebol da empresa, o churrasco da empresa, a limpeza do bairro que é organizada pela empresa. Não sobra tempo para a vida pessoal. Não tem tempo para hobbies, nada do tipo. Você vai perdendo o contato com os amigos que trabalham em outra empresa. Você só vê sua família quando eles estão dormindo, basicamente. É uma prisão invisível. Você não tá literalmente preso, mas você também não pode sair. Porque se você sai, você é considerado fraco, não comprometido e alguém que não aguenta pressão. E esse daqui é um conceito fundamental da cultura japonesa, o gaman, que significa aguentar, perseverar ou até mesmo suportar em silêncio. No Japão, reclamar é fraqueza, demonstrar que você está cansado também é fraqueza, pedir ajuda é fraqueza. Então você sempre tem que aguentar calado e continuar aguentando. E no meio disso tudo, tem uma coisa que deixa tudo pior. A hierarquia. No Japão, existe um sistema chamado de Senpai Kohai, que basicamente quer dizer que quem entrou antes na empresa é superior a quem entrou depois. E não é só um detalhezinho bobo, tá? Isso daqui define quase tudo na sua vida profissional. O seu senpai pode te pedir qualquer coisa, e muitas vezes você tem que fazer, sem questionar. Pegar um cafezinho pra ele, fazer aquele relatório que ele deveria fazer, ficar aqui até tarde porque ele também vai ficar trabalhando. E não tem muito o que fazer nesses casos. Você dizer não aqui seria desrespeitar a hierarquia. E desrespeitar a hierarquia é uma das piores coisas que você pode fazer na cultura japonesa. E como eu disse antes, você não pode sair do escritório antes do seu superior. Isso cria uma cultura absurda de fingir que está ocupado. Tem gente que fica no escritório até às 10 da noite só mexendo em planilhas aleatórias porque o chefe ainda está lá. E é curioso porque existe um termo bem semelhante para isso, que é o termo Madogi Wazoku, que significa algo como o povo da janela. São pessoas que basicamente não fazem nada o dia inteiro, só ficam sentadas perto da janela fingindo que estão trabalhando. E elas ganham bem por isso muitas vezes porque elas já estão há muitos anos na empresa. Enquanto isso, os funcionários mais jovens trabalham feito loucos, ganham pouco muitas vezes e ainda são tratados como de menor valor por causa da hierarquia. É um sistema completamente invertido. Não importa se você é bom no que você faz. Não importa se você é eficiente e ajuda a empresa a ganhar dinheiro. O que mais... Coitado dessa japinha aqui, cara. mais importa é quanto tempo você tem de casa e quanto tempo você passa no escritório. Agora falando sobre dinheiro aqui, porque essa daqui é uma das partes que muita gente não entende. Um recém-formado no Japão ganha em média uns 200 mil ienes por mês. Pode parecer muita coisa, né? Até você fazer as contas direitinho. Um aluguel de um apartamento minúsculo em Tóquio custa uns 80 mil ienes. Um transporte custa 15 mil ienes. Comida custa uns 40 mil se você comer barato. E se você for adicionando luz, água, internet, seguro de saúde que alguns lugares te obrigam a ter, no final você vai ficar com uns 20, 30 mil ienes. Isso é tipo $200 por mês. E aí você me pergunta, tá, mas e as horas extras que eles fazem? Eles trabalham muito, né? Bom, as horas extras. Isso daqui é outra pegadinha do sistema japonês. Existe um conceito chamado Service Zangyo,
que são horas extras de serviço. Basicamente, são horas extras que você faz voluntariamente para a empresa, sem ganhar nenhum centavo a mais por isso. Você trabalha 50, 60 horas extras no mês e não ganha nenhum centavo a mais no seu salário. Muitas vezes isso daqui é causado por causa da pressão que a empresa te coloca e eles enxergam isso como um favor que você está fazendo para a empresa. É a sua forma de mostrar a lealdade. E sim, obviamente isso daqui é ilegal, mas é muito comum e acontece em praticamente todas as empresas. E ninguém reclama, porque reclamar é fraqueza, lembra? É uma armadilha perfeita. Você está preso porque você precisa do dinheiro, mas o dinheiro que você ganha mal é suficiente para sobreviver. Então você trabalha mais. Mas trabalhar mais nem sempre te dá mais dinheiro, porque metade das horas extras não são pagas. E mesmo assim você tem que fazer porque isso daqui é esperado. É igual ser um hamster correndo numa esteira. Todo esse sistema de trabalho insano. Cara, pior que é verdade mesmo, cara. Essa cultura aí do lado do Japão aí sobre o trabalho, cara. É trabalhar 24/48 isso daí, cara. Tá maluco. Não afeta só o indivíduo, a pessoa que passa por isso. Afeta toda a sociedade, na verdade. Primeiro, você tem a natalidade que está despencando. O Japão já tem uma das menores taxas de nascimentos no mundo e não é muito difícil entender o porquê, né? Se você trabalha 14 horas por dia, quando é que você vai namorar? Quando é que você vai formar uma família? Muitos japoneses decidiram desistir de fato da ideia de ter filhos, porque eles não sabem quando que vão conseguir dar atenção para uma criança. E na cultura japonesa, se você não pode fazer algo direito, é melhor não fazer. E existem também alguns movimentos de homens que acabaram pegando uma carona nesses problemas do Japão, como é o caso dos homens herbívoros e como é o caso dos hikikomori também. Cada vez mais jovens estão escolhendo esse caminho, porque eles olham para os seus pais, para os tios, para os chefes e todo mundo tá acabado pelo trabalho e eles pensam, eu não quero isso para mim. E por último, você tem casamentos e relacionamentos cada vez mais rasos. Além da falta de tempo, existe outro problema. As pessoas estão exaustas demais para se relacionar. Você chega à noite, acabado, sem energia nem para conversar. Como que você constrói um relacionamento profundo desse jeito? Então tem cada vez mais japoneses que vivem sozinhos a vida inteira. Não por escolha, mas porque eles simplesmente não tiveram tempo ou energia para construir outra coisa. Tá, Simon, mas se é tão ruim assim, por que não mudam? Boa pergunta. A gente vai explorar um pouquinho isso aqui. Primeiro, você tem um problema entre tradição e necessidade. Muita coisa no Japão ainda é feita porque sempre foi assim. A hierarquia sempre foi assim, as horas longas sempre foi assim, a lealdade à empresa sempre foi assim. Mudar isso seria como desafiar séculos de cultura. E uma sociedade onde respeitar a tradição é muito importante, isso daqui é praticamente impossível. Nos últimos anos, o governo tem tentado implementar mudanças. Tipo, limitar o tanto de horas extras que você pode fazer no mês para 45 horas. E ainda é muita coisa. Mas enfim. E o problema é que as empresas sempre dão um jeitinho. Ah, você não pode mais fazer hora extra no escritório? Então leva o trabalho para casa. Não pode mais trabalhar no sábado? Pode trabalhar no domingo. A lei muda, mas a cultura continua a mesma. E o terceiro, e talvez o maior motivo para isso, é o medo coletivo. As pessoas não se rebelam porque elas têm medo. Medo de perder o emprego, medo de não conseguir outro, medo de decepcionar sua família e ser visto como um fracassado. No Japão, se você sai de uma empresa, especialmente se você sai rápido demais, você carrega essa marca para sempre. Outras empresas vão olhar para você com uma certa desconfiança. Então as pessoas preferem ficar, elas preferem aguentar, preferem se destruir aos poucos do que arriscar sair. É um sistema que se auto-perpetua através... Por isso que um dia, quando eu tiver bem de vida, eu quero ficar rico, mano. Só isso. desse medo. O que a gente pode aprender com isso daqui são algumas lições. Primeiro, o Japão não é o país perfeito que a gente vê nos animes e nos blogs de viagem. Por trás de toda essa eficiência, da tecnologia, da organização, existe um lado bem mais sombrio. Segundo, esse sistema de trabalho tão insano assim tem um custo muito grande. Ele tá literalmente tirando pessoas daqui, tá destruindo famílias, tá impedindo uma geração inteira de viver da forma certa. E terceiro, e talvez o mais importante, isso daqui não é um problema só japonês.
Em muitos lugares do mundo, a gente está tendo a mesma coisa. A glorificação do trabalhar duro, do famoso trabalho enquanto eles dormem. A Coreia do Sul tem problemas parecidos. A China também. Até mesmo países ocidentais, a gente vê essa cultura da pessoa sempre estar disponível, sempre produzindo alguma coisa. Será que realmente vale a pena isso? Eu sei que às vezes vale a pena trocar sua saúde por produtividade, principalmente quando você está fazendo algo para você mesmo, mas até onde isso vale? Enfim, se você quer me ajudar a continuar trazendo vídeos assim, se inscreve aqui no canal, deixa um like aí, compartilha com alguém que precisa ver isso. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Rapaziada, mais tarde deixa eu ver que horas é aqui, rapaziada. Rapidão. Deixa eu ver. Rapaziada, já é 1h35 da tarde. Bom, rapaziada, mais tarde, sei lá, umas 5 da tarde aí, nós vai reagir esse outro vídeo aqui. Deixa eu colocar esse vídeo aqui, adicionar os favoritos aqui, rapaziada. Adicionar esse vídeo. Vou colocar até pra adicionar os favoritos como, rapaziada. Salvar como assistir mais tarde aqui. É isso, rapaziada. Bom, mais tarde, às 5 da tarde, vamos reagir esse outro vídeo aqui. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí. Tamo junto, é nóis. Forte abraço e é nóis, tamo junto. Até a próxima.